Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês sobre annotations que tem no Java. Então, o que é o annotations no Java? Então, annotations é uma forma, né, de fornecer metadados no código. Então, esses metadados eles não alteram o comportamento do código em si, mas a gente consegue utilizar eles em tempo de compilação e execução do nosso código. E também a gente pode usar por ferramentas externas, né, para a gente estar processando outras informações, né, dentro do nosso sistema. O símbolo que marca, então, a nossa annotation é o arroba. Então, quando eu vou adicionar uma annotation no meu código, eu tenho que iniciar ela colocando o arroba. O arroba é o que vai informar, né, vai dizer que aquela nossa marcação ali é uma annotation. E essas annotations, elas podem ser aplicadas a classes, métodos, variáveis, parâmetros e dentre outros, né? Basicamente, então, as annotations elas são uma maneira de adicionar, né, informações ao nosso código sem influenciar diretamente na lógica. Eles ajudam a definir nossos comportamentos específicos, como validações dentro da nossa model, como ações que vai acontecer dentro do nosso código, dentro do nosso service, dentro do nosso controller. E ele também ajuda muito a reduzir, né, a repetição de códigos. Eu não preciso fazer uma lógica gigante, pois usando a annotation ele já vai trazer toda a lógica que tem por trás dela simplificado, né? Então ele vai diminuir bastante o código e a gente utiliza muito com ferramentas e frameworks. No caso aqui, eu tomo o exemplo que eu vou mostrar para vocês, num projeto Spring Boot que eu tenho aqui, e eu vou estar dando uma explicada em algumas annotations que eu tenho dentro aqui de uma model, para vocês terem mais ou menos uma noção de como que é a annotations, né? Então, basicamente aqui na minha model, eu inicio ela colocando o @entity. O que é o @entity? É uma forma de eu informar ao meu JPA, né, que a classe, no nosso caso aqui, a classe funcionário é uma entidade e que ela vai ser mapeada para uma tabela no banco de dados. Então, o que eu quero dizer é que essa classe, lá no meu banco de dados, eu vou ter uma tabela que pertence a essa classe, que vai, né, indicar essa classe. Por exemplo, eu vou ter uma tabela funcionário no meu banco de dados. A minha annotation @table, ela é usada também para informar para o JPA, né, para especificar qual tabela do banco de dados que a minha entidade vai ser mapeada, né? Aqui no caso, eu estou dizendo que a minha tabela, né, a minha table no banco de dados é a tabela funcionário. Prosseguindo aqui, a gente tem a annotation @id. O que é a nossa @id? Ela quando uma classe ela é mapeada para uma tabela do banco de dados, geralmente a gente vai ter um campo que vai ser o nosso identificador, vai ser a nossa primary key, né? E geralmente é o ID. Então, a gente, utilizando o @id, eu vou estar dizendo para minha tabela, vou estar dizendo para o meu JPA que aquela minha variável ali, né, criada, ela vai ser a minha chave primária, ela vai ser o meu identificador da tabela. E a anotação generated value, quando eu utilizo esse strategy generation type identity, o que ele quer dizer essa minha anotação? Essa minha anotação, ela faz com que quando eu crio um registro no banco de dados, ele pega as informações da minha model aqui, da minha classe, e ela transforma o meu ID, no caso aqui o meu generated value, ele está acima da minha variável ID, então essa minha variável ID, ela é uma primary key, né? Ela vai ser a minha chave primária, e
usando o Generated Value, ela vai ser auto-incremento. Então, tipo, esse Generated Value, quando eu uso esse Strategy Generation Type Identity, ele identifica automaticamente o meu último, né, registro criado, e ele faz um auto-incremento no meu ID. Então, basicamente, é para isso que funciona o Generated Value. E eu tenho outras maneiras de strategy, mas eu não vou estar explicando agora, né? A nossa annotation @column, ela é uma configuração na minha coluna. Se você entende um pouco de banco de dados, você sabe que cada variável aqui, como a minha tabela, como a minha classe funcionário, ela vai ser uma tabela no banco de dados, então cada variável aqui vai ser uma coluna na minha tabela de banco de dados. Então, o @column, ele é a configuração da minha coluna no banco de dados. Eu posso colocar que ele não pode ser nulo. Eu posso colocar o tipo, né? O tipo, na verdade, não. O tipo já está aqui. Mas eu posso colocar que ele não pode ser nulo. Eu posso colocar o tamanho. Eu posso colocar muitas informações ali de validação, né? Que tem. Vamos dar aqui um Ctrl espaço para ver se ele aparece para a gente. O que ele tem. Ó, eu posso colocar um nome. Eu posso colocar qual tabela. Eu posso dizer se ele é único ou não. Então, ele tem algumas configurações, né, que eu posso estar colocando nessa minha @column. Outra validação também, outra annotation que eu posso estar usando na minha model é o not blank. O que é o not blank? O not blank, ele faz uma validação se os dados da minha variável ali não estão branco, não estão nulos e nem vazios. Por isso que eu tenho o not blank. Eu também tenho o not null e o not empty. O not null valida se meu campo não é nulo e o not empty valida se meu campo não é vazio. E o not blank, ele valida os dois. Ele valida se meu campo não é nulo e valida se meu campo não é vazio. Aqui eu tenho o @size. O @size, eu consigo, né, fazer uma validação, dizer qual que vai ser o tamanho mínimo, qual que vai ser o tamanho máximo, né, da minha coluna, dos dados que eu vou aceitar dentro da minha coluna, né, do banco de dados. E também eu consigo adicionar, né, uma mensagem caso os dados enviados para a minha model, ele não estejam coerentes com a minha configuração, né. Passando aqui para baixo, outra annotation que eu tenho aqui é o @email. O que é o @email? O @email, ele funciona para mim validar campos do tipo string, né? E ele valida se o conteúdo da minha string é um endereço de e-mail válido. Porque, por exemplo, eu posso só enviar lá um gustavo.com. Não é um endereço de e-mail. Agora, se eu enviar gustavo@gmail.com, exemplo, @gmail, ele identifica se a estrutura da minha string é condizente a uma estrutura aceitável de e-mail. E ele me retorna uma mensagem dizendo que o meu e-mail é válido ou que o meu e-mail não é válido. A gente também tem aqui a nossa anotação @digits. O que é a nossa anotação @digits? Ela é aplicada para campos do tipo numéricos, para garantir, né, que eles atendam uma quantidade específica de caracteres. Ela funciona para dígitos inteiros, para dígitos fracionados, né, para números inteiros, números fracionados. E ela controla, né, como eu falei, ela controla o tamanho, ela controla a fração e ela também exibe uma mensagem caso a gente mande um dado que não seja o que ela está esperando, né? E dentro da annotations existe muitas outras annotations, né? Por exemplo, tem uma annotation que é muito utilizada, é o @override. O que é o @override? Ela garante que o método que eu estou criando,
ele está sobrescrevendo corretamente, né, o método da classe pai. Por exemplo, eu criei uma classe e ela está implementando de outra classe, que é a minha classe pai. Então eu estou sobrescrevendo, eu estou pegando aquele método que existe de lá e vou utilizar aqui. Então eu estou fazendo um override e eu utilizando a anotação override, então ela me garante que eu estou sobrescrevendo o método certo e corretamente. Outra anotação também bastante utilizada é @deprecated. Ela marca quando um método ou classe, né, ela está obsoleto, que ele já foi, não está sendo mais utilizado, não está recebendo mais atualização. Então, quando você utiliza essa anotação, você utiliza, né, sabendo, né, você está ciente que aquele teu método ali está obsoleto, mas por algum motivo você precisa dele e você vai continuar utilizando. Tranquilo, pessoal? Então, o vídeo de hoje era isso. Se for falar todas as annotations que existem aí, dá um vídeo muito maior, porque existe muita annotation, muito mais explicação. Eu tentei passar o básico aí para vocês de como que é, né? Mas espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Tranquilo? Não esquece de deixar o like no vídeo, de curtir, compartilhar, marcar, salvar para assistir depois. Beleza? Abraço!